5 minutos. Então, eu falei do impacto, né, da intersetorialidade na vida das crianças e das famílias, o que pressupõe uma necessidade de uma formação qualificada, uma necessidade de compartilhamento das bases de informações que já existem nas políticas públicas e, por fim, esse desafio que eu sinalizei antes de se enfrentar o desenho das políticas públicas que são construídas em nível federal, né? Então, agora a gente tem um novo governo, né? O primeiro ano do novo governo e o último ano do governo municipal. Então, ano que vem começa um processo eleitoral, penúltimo ano. E a gente precisa ir construindo. Olha como é difícil para os gestores a construção do desenho, né? Então, o governo estadual está no primeiro ano, o governo federal no primeiro ano, o municipal está, muitas vezes, fechando o processo. Então, quem está ali na gestão da política sofre, mas a política federal precisa, né, ter uma atenção, especialmente, é uma secretaria que está localizada dentro do Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, tem uma secretaria da coordenação dos direitos da criança e do adolescente, que precisa desenhar uma política, essa é uma sugestão, né? Precisa desenhar uma política que vá servir a CONANDA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Conselho Municipal. Não sei se tem aqui representação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, porque essa política, junto com o poder público municipal, precisa ser desenhada em todos os municípios, né? Alguns avançaram. Serra, eu tive a oportunidade de participar deles, de um decreto municipal em que o protocolo, todo o desenho da política tinha sido recentemente publicado. E a gente precisa, então, para se blindar dos movimentos das políticas partidárias, da conjuntura das políticas de governo, que atrapalham as políticas de Estado, dos conselhos formulando as políticas junto com a sociedade civil. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente quase sempre é devolvido o recurso, não é executado. Quem está pesquisando sobre esses fundos? Que informação nós temos? O quanto desse dinheiro está indo para uma política de prevenção e exclusão escolar? É um ponto que a gente não sabe. Estou falando isso porque é um dos nossos desafios lá no Conselho, no Observatório dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu fecho minha palavra, mais uma vez, parabenizando, acho que territórios. Eu sou suspeita, né, porque até na hora de revisar o nosso texto, o pessoal já tinha muito adjetivo, muitas palavras vindas das próprias articuladoras valorizando a experiência. E, então, sou suspeita para falar dessa experiência, mas é uma experiência que marca a vida das pessoas, marca a vida dos profissionais que ficam na rede. E aqueles que ficam, que se abriram para a experiência, que possam seguir com esse legado, que possam continuar com essa experiência. E agradeço a atenção de vocês, mais uma vez, e parabéns a todos e todas envolvidas, direta e indiretamente. Estou na torcida para que Serra e o governo estadual, parabenizar aqui também o governo estadual pela relação de acolhida e toda a política que foi apresentada agora, de desenvolver, que tem esse espaço que foi criado, em que vocês possam dar continuidade. Obrigada pela atenção. Obrigada pelas colocações, Miriam. E antes de prestigiarmos a fala da Adriana Moreira, gostaria de retificar que ela também está representando a Uniaf Brasil. Seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas e a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, nesse momento, né, momento derradeiro do ano, que todo mundo na educação trabalhou muito e a gente tem um cronograma de trabalho bem estabelecido a partir de bimestres, trimestres, semestres, e o final do ano é um momento muito pesado, né? O diretor de escola tem que fechar o ano letivo, tem que coordenar a atribuição de aula, tem uma série de trabalhos de natureza administrativa e burocrática que historicamente são invisibilizados do processo de gestão. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco também sobre processos de gestão e como esses processos de gestão são fundamentais
pessoas como elas são, a ver os grupos sociais como eles são, a partir das suas potencialidades e também das suas fragilidades. E por isso, tanto a gestão do sistema escolar quanto a gestão da unidade escolar, eles são centrais nesse processo. O que eu preparei para a gente conversar um pouco hoje? Eu estou propondo uma conversa com vocês a partir da ideia de trajetória de vida e trajetória de morte. Quais são os caminhos que a gente tem na vida para construir, para produzir vida? Quais são as instituições que podem garantir as nossas vidas? E será que essas instituições, elas garantem de fato a vida para todas as pessoas? Quais são as maneiras e os elementos que constituem um olhar para os grupos sociais, para os indivíduos, para fazer uma oferta mais efetiva para a produção de vida ou uma oferta mais efetiva para uma produção de morte? Isso é muito importante a gente conversar. Se a gente for pegar historicamente no Brasil e a gente pegar os movimentos e os grupos que reivindicavam a luta pela liberdade no processo da abolição da escravatura, eles constituíam uma agenda política. Provavelmente, vocês já ouviram falar das irmandades, as irmandades negras. Existem muitas irmandades, inclusive, que funcionam até hoje. Lá em São Paulo tem a Irmandade da Boa Morte, que é uma das irmandades mais longevas que existe no Brasil e muito divulgada. E aí, qual que era a agenda política delas do século XVIII, do século XIX? A agenda política deles era garantir a liberdade formal. Então, historicamente, a gente conseguiu uma liberdade formal da população negra, uma liberdade jurídica, né? Com a abolição da escravatura. Elas gostariam, uma agenda importante para as irmandades de maneira geral era o direito à educação, não nos termos do direito à educação, mas elas se mobilizavam no sentido de fazer com que pelo menos uma, duas pessoas daquela irmandade, das famílias, fossem investidas do processo educacional. Então elas amealhavam recursos e escolhiam uma pessoa para fazer, para ir para estudar, para fazer faculdade. Por quê? Porque tinha uma compreensão da importância do acesso à educação para a cessão de direitos. E não apenas do direito daquele indivíduo, mas do direito daquela comunidade. Inclusive, até hoje a gente observa em muitas famílias pobres, famílias negras, que tem um indivíduo daquela família que a família investe para ele conseguir estudar, na perspectiva de que, se ele estudando, ele vai ganhar melhor, ele vai ter melhor trânsito na sociedade, portanto, a sua família também vai participar dessas benesses. Um outro elemento importante que elas tentavam garantir, que era o enterro digno. A garantia de que as pessoas pudessem ter uma cerimônia, um velório, de acordo com as suas tradições. Lá em São Paulo, a gente sempre teve, eu não sei como é em todas as partes do Brasil, mas a gente podia virar à noite velando as pessoas. No pós-pandemia e também com a privatização dos serviços funerários, hoje a gente tem em torno de 4 a 5 horas de velório, o que implica questões importantes para as famílias. Tem familiar que mora longe, não consegue chegar, não consegue velar, não consegue fazer o enterro. Isso traz repercussão para a vida das pessoas. E essa era uma demanda objetiva. Portanto, é por isso, por exemplo, que existem muitas irmandades da boa morte. Quer dizer, vamos zelar pela morte, porque é na garantia de uma morte, de um enterro digno, que você traz para si, carrega na memória e constrói a dignidade da vida. Todo ser humano tem direito a um velório, a um enterro com dignidade, de acordo com as suas tradições culturais e religiosas. Isso é um dado importante e fundamental. Uma outra agenda importante das irmandades é o fato de que elas queriam garantir o direito à maternidade. O que acontecia? Os meninos, as crianças eram tiradas delas para trabalhar em outras fazendas, muitas vezes iam parar em reformatórios, e elas ficavam disputando na justiça o direito de retomar a sua criança, o seu filho, e poder ter garantido a sua maternidade. Todas essas
agendas que eu falei para vocês, que são em torno de 5, elas de alguma maneira se presentificam na experiência do século XX e no início do século XXI. A gente acabou de ouvir da professora Miriam as dificuldades das mães solos para conseguir fazer o exercício da sua maternidade. E via de regra, essas crianças, elas não são crianças brancas. E aí, quando você olha para essas crianças, quando você olha a trajetória de vida dessas crianças, a gente vai pensar quais são os enquadramentos de vida que a sociedade, que as instituições desenvolveram para garantir a elas ou não o direito a uma vida digna. Quais são os grupos sociais, quais são mulheres, são homens, são negros, são brancos, são indígenas, como que a sociedade constrói uma forma, um quadradinho que a gente vai aprender a olhar para essas pessoas e a gente vai falar, ai que pena, mas tudo bem. Ou vamos produzir ações no sentido de garantir esses direitos. Passa para mim, por favor. Eu vou trazer agora alguns exemplos de como do que aconteceu no dia. São 4 ou 5 exemplos de casos que a gente vai pensar sobre os enquadramentos de vida. O Aracujumá, ele tinha entre 86 e 90 anos quando ele morreu lá em Rondônia, na UTI do hospital, em virtude do coronavírus. A gente sabe que existiu uma pesquisa, que inclusive apareceu na CPI do Covid-19, orientando, falando assim, olha, existem grupos que são mais fragilizados e, portanto, a gente tem que produzir ações afirmativas prioritárias para garantir as suas vidas. O Gilmar, isso não aconteceu no Brasil, o Gilmar morreu e ele foi o último homem do seu grupo étnico vivo. Ficaram apenas as 3 filhas. Próximo. O João Pedro, também no período da pandemia, ele morava num território periferizado, lá no Rio de Janeiro. Ele estava dentro de casa e houve um enfrentamento da polícia, supostamente um enfrentamento da polícia com pessoas vinculadas aos mercados ilegais. Foi uma bala da polícia que o atingiu e ele foi morto. Num momento, inclusive, que o STF tinha já dito que não poderia ter invasão de comunidades, nem de favelas, nem de morros durante aquele período. E o João Pedro, que era um menino excelente, ele nem estudava escola pública, a família dele fazia um super esforço para fazer com que ele estudasse uma escola particular. Ele tinha uma trajetória regular na sua vida estudantil, ele foi assassinado dentro de casa. Próximo. Homens negros, moradores de periferia, são os mais vulneráveis à Covid-19, diz pesquisa do UFMG. Também é um dado interessante, né? Quem são as pessoas que há diversos padrões de desigualdade. E o patriarcado, ele vai construindo maneiras de ser, de se comportar, de viver de homens e de mulheres também. O fato dos homens cuidarem menos da saúde é um elemento importante construído pelo patriarcado. O fato das mulheres serem sujeitadas pelos homens também é um dado relevante e importante para a gente pensar o patriarcado. E pensar que esses homens que moram nas ruas, que são homens negros nas periferias, eles são os nossos meninos da escola pública. Próximo, por favor. A Covid-19 atingiu mais de 80% das prisões em 14 estados. É importante a gente pensar, quando a gente pensa nas trajetórias, qual que é o grande esforço das secretarias municipais e estaduais de educação? Produzir trajetórias regulares de educação com melhoria do desempenho de todos os alunos. Esses meninos, o sistema carcerário hoje, ele tem quase em torno de 800 mil pessoas presas. Dessas pessoas presas, cerca de 85% são homens. Desses homens, 74,9% são jovens, são negros e não concluíram a educação básica. Eles abandonaram, caíram do sistema de ensino, eles foram excluídos do ambiente educacional em torno do 7º ano escolar. Esse é um dado interessante para a gente pensar quem são os meninos que caem da nossa escola.
Quem são os meninos que são excluídos do ambiente escolar? Hoje a gente tem uma dificuldade de pensar o censo escolar, os dados por estado, cidade. A gente está tentando fazer esse levantamento, mas em virtude de uma interpretação restritiva da lei de acesso a dados, hoje é mais difícil. Mas, se você pegar lá o painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, a gente vai ver quem são os meninos que reprovam, quem são os reprovados. Você pode reprovar só uma vez, você não está em distorção idade séria. Qual o perfil dos estudantes que estão em distorção idade séria, quer dizer, que foram reprovados mais que uma vez, 2, 3 vezes. Quem são esses meninos? Se a gente for pensar também quem são os meninos que foram excluídos, você vai perceber que tem uma prevalência nos grupos. A gente tem um dado objetivo sobre a população indígena, sobre a educação escolar indígena, mas a educação escolar indígena, ela atende um número restrito, né, um número diminuto de pessoas. Isso não significa que a gente não tem que se dedicar a ela. Agora, quando você observa na educação regular, no ensino regular, quem está fora do sistema, quem cai do sistema, são os meninos negros. Isso traz uma demanda para a gente pensar dentro do sistema educacional, quais são os enquadramentos de vidas que operam dentro das unidades educacionais, que operam dentro dos sistemas de ensino. Como o impacto do perfil da criminalidade dos anos 90, que fez acender, por exemplo, na televisão brasileira, cerca de 20 horas na TV aberta, que demonstram que tentam construir a ideia de que esse menino negro que faz o funk, que tem o nevô na cabeça, ele é o principal inimigo da sociedade brasileira, porque ele é o menino que trabalha no mercado legal. Como essas imagens constroem ou impedem a ascensão de direitos específicos para esses meninos. Não estou dizendo que eu tenho problema com as meninas não, tá bom? Não é isso. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista das evidências educacionais, dos sistemas de ensino nacional, o que a gente identifica é que os meninos negros, eles reprovam mais, eles estão em distorção idade séria, eles são excluídos do sistema de ensino. Portanto, se a gente partir do pressuposto que raças biológicas não existem, se você tem condições de uma vida de acesso a direitos, você tem que aprender, você vai aprender as coisas. Agora, você precisa participar e estar inserido em instituições que acreditam que você tem condições de aprender. Não é isso? Pode passar o próximo, por favor? Então, vamos lá. Só para eu retomar a ideia do que são os enquadramentos de vida. Essa ideia não é minha, é da Judith Butler, tudo bem? São as molduras pelas quais se aprendeu ou não o que é uma vida a ser protegida, garantida em uma sociedade. Então, se a gente tem uma tradição histórica que matava a população negra, que colocava ela numa condição de sujeição no período colonial, e a gente não produziu ações de transformação do imaginário social sobre a indignidade de produção disso da sociedade, a gente vai construir instituições que têm uma governamentalidade, que é um jeito das instituições funcionarem, que vai perpetuar esse tipo de ação. Então, vai construir condições para que ainda bem que tem uns meninos muito danados na escola, né? Eu sou professora de português, eu sei, durante 10 anos fui professora de português da rede pública municipal de São Paulo. Ninguém está falando que os meninos ou as meninas, eles são bons ou ruins, eles são pessoas que estão se desenvolvendo em contextos de muita violência também, que reafirmam esses papéis sociais de violação, de produção de violações. Ninguém está falando aqui que eles são revolucionários ou contra-revolucionários, tudo bem? Eles são difíceis. Chega uma hora de tantas coisas que aconteceram, que de alguma maneira a escola fecha os olhos e prefere que ele não vá mais. A escola vai construindo mecanismos para que ele não vá. Então, nos sistemas de ensino que existe reprovação,
é uma maneira de você produzir uma ação de violação de direitos contra esses meninos e de, você fez eu sofrer o ano todo, então agora você vai reprovar. Aí esse menino fica 2, 3, 4 anos no 7º, 8º ano. Nos sistemas de ensino que você tem a possibilidade de reprovação no processo da trajetória, isso acontece em São Paulo, mesmo pensando, adolescente, mudarem os ciclos, no final de cada ciclo tem reprovação. Então você concretamente passou a observar um grupo de estudantes que viraram aqueles repetentes. A gente sabe que a reprovação constrói caminho para a evasão. Se a escola não é só a escola que tem que acolher, mas a escola tem um papel central e importante, a menos que a gente acredite só na teoria da reprovação do Bourdieu, né? A gente está acreditando aqui que a escola é um espaço importante, que se a gente controlar as variáveis, a gente consegue produzir ações de aprendizado. E não sou eu que estou falando, tem uma série de pesquisas aí sobre o efeito escola dentro do sistema que trazem essa informação para a gente. Próximo, por favor. Esses enquadramentos diferenciados para grupos sociais e que estão na escola, estão fora da escola, elas são uma noção de gênero humano que comporta implicitamente uma hierarquia. Então, será que a gente enxerga quais são as hierarquias? Eu vou ligar para a mãe desse menino, dessa menina, que eles são ótimos, eles precisam ser elogiados. Eu quero essa família muito perto da escola. Claro que é importante essa família muito perto da escola. E dos meninos e das meninas que não estão nesse lugar que a gente acha que eles deveriam estar. A gente investe menos tempo com eles para a produção de vida, ou a gente investe tempo com eles para falar que eles são ruins, para a gente não pensar novas formas alternativas de intervenção e formas balizadas pela ciência, porque todo mundo aqui, me parece que trabalha no sistema de ensino, fez uma faculdade, tem um arcabouço de conhecimento científico determinado, portanto, fazer educação é fazer ciência. A gente tem elementos para construir, a gente tem uma fortuna hoje de experiências positivas e de orientações, metodologias que podem nos ajudar nesse processo. Próximo. De maneira que a gente tem a ideia do colonialismo, a experiência colonial, que conformou um modelo de construção, de interação sobre a sociedade que também está na escola, que conforma realidades econômicas, constrói desigualdades, hierarquiza e subjuga as diferenças entre os modos de vida e de ser gente. Próximo, por favor. O Fanon é muito importante a gente ler o Fanon, hein? Ele está... em todas as teorias aí, eu não sou uma pessoa do universo do decolonialismo, mas todas as teorias nesse momento histórico têm por base o pensamento do Fanon. No contexto colonial, verifica-se que o que retalha ao mundo é, antes de mais nada, o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Próximo. Então a gente vai entender, depois de tudo isso que eu falei, que o racismo é um sistema de dominação, uma ideologia, segundo o professor Kabengele Munanga. Se ele é um sistema de dominação, ele é uma ideologia, ele conforma os enquadramentos de vida de qualquer lugar, inclusive o das escolas. Os afetos que me movem na direção de determinados grupos sociais dentro da escola e os que me movem contrário a outros grupos dentro desse ambiente. Consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. Então eu não vou investir em educação matemática na periferia, porque afinal de contas eles não são bons mesmo com números. Isso é uma escolha racionalizada, ou estabelecer a linguagem matemática como um instrumento de dominação, e aí você só usa como um instrumento de punição e para dizer que os outros são ignorantes, não você que não sabe ensinar. Ou que não existe uma política mais consistente de educação matemática nas escolas brasileiras. Aqui eu tenho essa imagem, que é uma imagem do Maurício de Souza, né, do Turma da Mônica, que é uma imagem canônica, né, da primeira missa do Brasil, do Parque Sardim, enfim. Aqui é uma maneira de você representar.
que tanto os grupos indígenas quanto os europeus, eles estavam lá em confluência, todo mundo feliz, rezando a missa. Isso é uma alternativa de representação, que historicamente foi consolidada pelos sistemas de ensino. Essa representação, ela tem enquadramentos de vida muito específicos. Ela fala que os indígenas, eles foram dóceis, aceitaram a dominação. Tudo que postula contrário a isso está errado e pode ser passível de eliminação. Ela é bastante reveladora dos enquadramentos de vida que até hoje existem na sociedade e, em especial, na escola. Próxima, por favor.